O problema está longe de ser o estresse. O problema é viver em alerta de perigo constante. Oi, gente do céu, da gente do céu. Eu sou o Cadu e te ajudo a meter um shapeão 20 anos mais jovem, ainda antes da próxima Copa do Mundo. E se você tá aqui, que é um lugar de forte, só fica quem aguenta. Então, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagá, do Instituto Samurai. Fica de olho aí no verdinho, esse verdinho bonito. Fica de olho, vocês aí que moram encaixotado em broco na serva de preda. Então vamos seguir, gente do céu, porque hoje o negócio tá que tá. Mais uma vez eu tô aqui orgulhoso e quero ouvir, hein? Então hoje, dia 29 de janeiro de 2026, é dia de mandar o treinão de peito. E é isso que nós vamos começar fazendo, né? Então vamos escalar o treinão lá, supino e flexão, né? Supino e flexão, maneiro. Tem que pôr a bananeira, né? Vamos repetir a escalação passada. Supino, flexão, desenvolvimento, bananeira, tríceps francês e o tríceps na parede ali, o testo francês lá, que também pega bem pra caramba o tríceps. Treinão maneiro, rapidão, 6 minutos já tá concluído, certo? Nem sei se eu vou ficar de olho no relógio, quero fazer até cansar, tô com até exercício, mas talvez eu fique de olho no relógio sim. Bom, então bora lá, abrir logo esse treinão, né? Bora lá abrir logo esse treinão e aí nós voltamos para pegar esse gancho aí, falar de estresse, de cortisol, de metabolismo que tá brilhante. Acho que é por isso que eu vim de amarelo hoje. Só pode ser. Então bora lá começar esse treino. Vou só dar um pause aqui porque eu esqueci de pegar os pesos rapidamente. Prontinho, voltando aqui. Só antes de começar o treinão, vamos apelar para o nosso suplemento, né? Aquele que melhora a capacidade digestiva, aumenta a salivação, dá energia, tira o bafo e desentope o nariz. Sabe qual que eu tô falando? Aquela plantinha que tem poderes cósmicos e fenomenais. Uma flor, um cravinho. Então bora lá, os pezinhos já estão no lugar. Começar o treinão de peito.
Valeu demais, tá louco, feito é melhor que o perfeito. Tá paga a primeira. Nossa, tá paga a primeira. Curto demais, tem na peito. Top. Vamos nos ajeitar aqui, ó. E seguir. Aí é o seguinte. Um pouquinho do dia, né? Do dia a dia. Tava assistindo o canal lá do meu parça, né? Porque assim, nós temos que ficar perto das pessoas que a gente acha que parece com nós, né? Então fui assistir o canal dele lá, ele é shapeadinho, cara de bravo, inteligente. Vou dar uma moral pra ele lá, né? Aí vi um vídeo lá de 7 ervas. Falei, uai, como assim 7 ervas? Eu tenho um adaptógeno aqui meu que é 7 ervas. Deixa eu clicar pra ver o que é isso. Aí cliquei e eu lembro que eu ouvi só até a primeira, que ele falou que era ashwagandha. Com certeza a ashwagandha é top demais, tem mais de 5.000
ano de estudo e o problema é que ele é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Tipo, você tem que comprar importado e tal, né? Difícil demais. Às vezes tem que comprar em cápsula, é caro e tudo. Outra hora eu vou mostrar pra vocês o meu adaptógeno. Isso é uma promessa. Eu não posso nem falar em promessa, que eu lembro do hoje. Mas aí eu assisti até essa parte da ashwagandha, quando ele apresentou um trabalho lá falando que melhorava a tireoide. Aí na mesma hora eu falei, mas é lógico que melhora a tireoide. Quando modula o cortisol, ajusta tudo. Ajusta tudo, porque ele é o centro do metabolismo. Então eu pensei, pô, é nisso que eu vou falar. É nisso que eu vou falar. Então falei, tá louco, essa é minha praia? Não, quer dizer, é o sofá aqui da minha sala, ou melhor, é a varanda onde eu venho meter o treinão aqui, pregar o shape com vocês todo dia. Aí falei, é disso mesmo que eu vou falar. E vou vir, vou dar uma aula cabulosa e mandar um treinão cabuloso. Então fica comigo, porque hoje vocês vão ver. Porque o cortisol é o hormônio central do metabolismo, ou melhor, do corpo 20 anos mais jovem. E não é moda e nem frase de impacto, é fisiologia pura, pura. Acompanha, acompanha. Porque se entenderem o que vou falar, nunca mais verão o cansaço do mesmo jeito e nem aceitarão exames normais como sinônimo de saúde e muito menos acharão normal viverem cansados, inflamados e envelhecendo precocemente. Hoje falaremos das interações entre adrenais, tireoide e pâncreas, mas é lógico que sem pretensão de esgotar o assunto, que é imenso, é igual Deus, inesgotável. Então nós vamos também falar um pouco de ritmo circadiano, de gordura visceral, né? Não aumento de circunferência abdominal, porque que engorda e tudo mais, insônia, fadiga, imunidade, alta ou baixa, cognição e envelhecimento metabólico. Olha quanta coisa nós vamos ver hoje. E eu te convido de novo a revirar essa internet, ver se você acha alguma coisa igual. E eu tô aqui, ó, igual o artilheiro que meteu o gol querendo ouvir. Tá entendendo? Então bora lá. E tudo isso conectado porque o Shape 20 anos mais jovem é uma visão holística. Eu tinha escrito fitness aqui, eu não gosto muito de fitness, dessa palavra. Mas assim, é uma visão holística do fitness, né? Até eu arrumar outra palavra. Vamos lá, começar com a tríade metabólica e imaginar ela como um jogo, um tabuleiro de xadrez. E essa tríade que governa o metabolismo, adrenais, tireoide, pâncreas, elas funcionam como se fosse um órgão só. Nós vamos ver por que o trabalho lá mostrou que quando modula o cortisol, a tireoide melhora, gente do céu. Então é o seguinte, você mexe num, mexe no outro, igualzinho o jogo de xadrez, que uma peça move o tabuleiro inteiro. Então vamos começar falando aqui um pouco de funções. As adrenais cuidam da adaptação ao estresse. Adaptação ao estresse, seja ele de qualquer tipo. A tireoide define o metabolismo basal, que é expresso na temperatura corporal e consome 2/3 do ATP produzido diariamente. E o pâncreas regula a glicose e a energia celular. Quando essa tríade é saudável, nós temos energia, clareza mental, boa circulação e facilidade de manter a composição corporal, e facilidade de pegar o shapeão 20 anos mais jovem, tá tudo aí. Se liga nessa. E quando ela tá em disfunção? Aí é cansaço, a queixa que mais tem, cansaço, é ou não é? Aí vem dificuldade de perder peso,
aquela famosa frase, mas eu não como nada e engordo. Vem inflamação e envelhecimento precoce. Então vamos começar falando de ritmo circadiano, relógio do corpo 20 anos mais jovem, porque o corpo jovem, ele respeita um ritmo biológico. Como que vai ter um corpo 20 anos mais jovem? Dormindo tarde da noite, gente do céu. Tem que respeitar o ritmo biológico. E o cortisol, ele precisa estar alto de manhã, porque senão a gente não sai da cama. Você conhece aquela pessoa que só levanta depois das 10, lá pro meio-dia? É porque o cortisol não sobe para sair da cama, gente do céu. E depois disso, quando ele precisa estar alto para nós acordar, ele vai caindo durante o dia, até chegar de noite ele tá bem baixinho, perto do zero, pra gente dormir bem. E ao mesmo tempo que ele faz isso, a melatonina faz o contrário. Ela sobe à noite pra gente dormir e cai de manhã, entendeu? O cortisol e a melatonina são antagônicos. A melatonina faz o caminho inverso. Mas quando isso inverte, a curva do cortisol muda, o cortisol fica alto de noite. E aí, insônia. Qualquer tipo de insônia, ou dificuldade de dormir, ou dorme, acorda e não consegue voltar a dormir. E o cortisol baixo de manhã, dificuldade de levantar da cama. Então, por isso que a pessoa que tem dificuldade de levantar da cama também tem insônia. Vai pegando, vamos entendendo. E aí, acaba que não é frescura. A gente acha que é frescura, manda levantar e tal. Não é frescura, é desorganização metabólica e envelhecimento acelerado. Bora lá mandar a segunda então? Antes de falar por que as adrenais sofrem tanto com o estilo de vida moderno, bora lá fazer a segunda. Sabe por quê? Queremos acabar logo. Meter logo esse treinão, acabar logo. Vamos lá então. Vou deixar o relógio aí mesmo.
Nossa, gente do céu. Se valeu, se valeu. Nossa, e outra coisa, se eu dependesse dessa perna elongada que fica aqui me mordendo, zunindo na minha orelha, eles já tinham compartilhado esse vídeo. Eita, gente do céu, então deixa logo o like. Vamos seguir. Praticamente tudo hoje exige esforço das adrenais. Falta de sono, até excesso de cafeína. Mas assim, o que eu vejo é que, pra mim, o café é muito bom. Eu amo café, gosto de café. E... tirar esse bicho passeando aqui da câmera. Dá uma licença. E o que eu acho assim que causa o excesso de cafeína é esse monte de suplemento aí, puro cafeína. Ou então se a pessoa for sensível demais, né? Já tá com o intestino tudo zoado, faltando barreira, aí qualquer coisinha já vai irritar. Então, pra mim é isso, né? Então o excesso de cafeína também judia das adrenais, a pressão psicológica, aperto financeiro, trauma emocional, treino extenuante. Você vê se nossa aqui é pau na máquina, fica cansadão, dá tudo ali, acabou. Tem essa de ficar ali correndo. A pessoa posta uma corrida lá de 1 hora, 10 quilômetros. Isso faz mal, é um exercício muito extenuante. Exige aqui das adrenais, tá vendo? Exige, olha lá o shape do maratonista. Sem músculo, ainda com aumento de circunferência abdominal, tá explicado. A alimentação inflamatória, né? Comilança de gulesma, brasfema, pacotada em pacote Briante. Isso daí vai exigir das adrenais, porque inflama. Medo, raiva, preocupação, etc. Tudo quanto é sentimento ruim. Ou seja, o mundo moderno é uma fábrica de estresse crônico. E aqui vem um ponto importante. Estresse agudo não é problema, é normal. O estresse crônico é problema. Quando o estresse é pontual, o cortisol sobe. Só que aí o DEA sobe junto. Entendeu? Porque as adrenais, elas produzem mais de 50 hormônios. Mais de 50. Nós vamos falar aqui dos 3 principais. Cortisol, DEA e aldosterona. Né? Os 3, assim, os principais, os mais estudados, mas ele produz muito. Ainda produz a adrenalina, por isso chama adrenal, adrenalina, né? Então, assim, quando o cortisol sobe, o DEA sobe junto, entendeu? Aí, essa subida do DEA protege os músculos, protege o cérebro, porque se o cortisol sobe, o DEA fica para trás, agride o hipocampo. O cortisol vai começar a lesar o corpo, lesa os músculos, lesa o cérebro. Se ligou? Então, o cortisol sobe, o DEA sobe e o corpo se protege. Agora, quando o estresse cronifica, vira rotina, o cortisol mantém lá em cima. E aí, como a fadiga adrenal começa de dentro para fora, o cortisol cai antes o DEA cai antes do cortisol. E então o DEA começa a cair, o sistema começa a se lesionar. Se ligou? Então o cortisol, ele é uma solução ou ele é um problema? Ele está longe de ser vilão. Sem cortisol, a gente nem sai da cama. Lembra disso? Mas o cortisol alto o tempo todo vai degradar as proteínas. Por isso que dá a sarcopenia, e junto com a sarcopenia vem anemia e outras doenças. Sobe a glicose, sobe a insulina, prejudica a tireoide, lentifica o metabolismo. Se ligou? Vai tudo em cascata. Tudo igualzinho o dominó, que você derrubou. Então o cortisol alto degrada a proteína, perde a massa muscular, aumenta a glicose, aumenta a insulina, gordura abdominal, prejudica a tireoide, porque vai
usar matéria-prima. Ele é o velhinho na fila do banco que tem preferência. Ele pega para ele, porque se trata de um hormônio de luta ou fuga. Então também reduz a imunidade, inclusive a produção de IgA, o que diminui a proteção das mucosas. Então fica mais suscetível a infecções. Tá vendo como é que o cortisol alto agride a imunidade, reduz a imunidade? E é por isso que a gente escuta direto. Inclusive eu quero escutar. Aí escuta, eu como pouco e engordo. Eu durmo, mas acordo cansado. Minha memória já não é mais a mesma. Estão entendendo? Porque o DEA tá caindo, não tá aguentando acompanhar o cortisol. O cortisol sobe e começa a lesar o corpo, lesar os músculos, lesar o cérebro. Não é preguiça, é colapso adaptativo. Então, alguns sintomas da exaustão adrenal. Antes disso, um momentinho que é a hora do blá blá blá. Esqueci de pôr no script aqui, mas lembrei. Esse conteúdo é informativo e educativo. Ele não substitui acompanhamento profissional. Exercícios físicos envolvem riscos. Certifique-se de realizá-los com segurança. Acho que tá bom, né? Bom, então, sintoma da exaustão adrenal. Desculpa, vou mastigar um cravinho aqui. Acho que falei demais com esses pernilongados aqui me atacando. Cansaço persistente, né? Porque o cortisol dá energia, participa dessa produção energética. Então, se está cansado persistentemente, já é um sinal de que a adrenal está querendo chutar o pau da barraca. Já não está aguentando mais. Tá igual eu aqui no exercício, ó, com a língua de fora. Dificuldade de acordar cedo, de levantar da cama cedo, sair da cama cedo, né? Insônia ou despertar de madrugada, qualquer tipo de insônia, dificuldade para dormir ou despertar e não voltar a dormir. Alergias inexistentes anteriormente, qualquer tipo de alergia, seja de pele, começa a aparecer rosácea, começa a aparecer coceira, dermatites, alergias alimentares. Antes eu bebia leite, não tinha nada. Agora eu bebo leite, a barriga incha, dá até diarreia. O leite sempre foi custoso, no caso, né, para a pessoa que fala isso, que reclama disso. É que agora falta o cortisol para agir como anti-inflamatório e aí começa a aparecer os sinais de alergia na pele, de alergia alimentar, entendeu? Então todo tipo de alergia é cortisol, fadiga de adrenal. Por isso que está intimamente ligado com a capacidade digestiva. Vai assistir nosso vidão lá de capacidade digestiva, coisa linda. E ó, quero escutar, hein? Tu igualzinho o artilheiro que meteu o gol. Vamos levantar. Tontura, quando levanta rápido demais. Olheira, o olho fica preto, fundo e tal. Queda de libido, começa a falhar, ficar sem vontade. Aumento de circunferência abdominal, porque vai subir a insulina e vai dar esses problemas tudo, queda de libido, tal, cárie, aquelas coiseiras, problema de visão, tudo que a insulina alta faz, né, câncer, tudinho os problemas da insulina lá, fígado gordo, insuficiência renal, amputação, transplante, catarata, a lista segue, né? Falha na memória, vai agredir o hipocampo, vai falhar a memória. Nossa, eu não lembro mais igual eu lembrava antes. Baixa tolerância ao estresse, qualquer coisinha tá estressado, né? Ou seja, quem que não passa isso? Quem que não tem isso? Nossa vida hoje é todo mundo tem isso, infelizmente. Então, isso aponta para desorganização do eixo HPA. HPA? O que é isso?
é a central de comando. Funciona assim: o estresse ativa o hipotálamo. O hipotálamo libera o hormônio dele, a saber, o CRH. Até isso o Jurico cortou do meu script. Isso, Jurico. Mas tem um texto base lá para quem quiser se ligar, né? Lá no final tá todo o estudo que gerou o script. Então o hipotálamo libera o sinal dele, a hipófise responde a esse CRH. E aí a hipófise vai liberar o dela, o ACTH. E aí a adrenal vai produzir o cortisol. Enquanto o estresse continua, o eixo se mantém ligado. Se mantém ligado, CRH, CTH e cortisol. Pum, pum. Com o tempo, o cortisol começa a lesionar o sistema. A imunidade cai, o pâncreas fica sobrecarregado e a tireoide perde eficiência, gente do céu. Aí como que vai meter a marreta, vai curar alguma coisa? Como que o remédio vai curar? Se o metabolismo está colapsado, se a tríade entrou em colapso, que meter marreta o quê, gente do céu? Tem que ajustar. Ai, ai, ai. Então, cortisol, imunidade e câncer. O cortisol em excesso reduz os linfócitos. Você vê lá, nós estudamos imunidade, né? O linfócito T, o anticorpo, a IgA vai reduzir, entendeu? Vai reduzir proteção de barreira de mucosa, vai começar a ficar predisposto à infecção oportunista. Se ligou, reduz células NK, e isso diminui a vigilância imunológica, por isso que quem é estressado fica doente com mais facilidade, desenvolve até câncer, né? Tá ligando aí os pontos, tá ligando, montando quebra-cabeça, é lindo demais, gente do céu, então levanta e bate palma que eu quero escutar, gente do céu. Por isso, pessoas estressadas adoecem mais, demoram mais a se recuperar e inflamam, porque o corpo está constantemente em modo de sobrevivência. O alerta de luta ou fuga está sempre ligado. E quando ele está ligado, a regeneração fica para segundo plano. Para segundo plano, nunca regenera, gente do céu. E se o corpo não se regenera, ele envelhece, porque quem comigo não se ajunta, espalha. Mateus 12:30. Consulta aí a nossa queridíssima, imutável e eterna. Agora, sal, insulina e aldosterona. Vamos ver aqui o que o Jurico deixou nós falar. Ó, muita gente culpa o sal, né? Para não falar, né? Aquela classe desunida. Vamos falar então que alguns profissionais de saúde, né? Muita gente culpa o sal, mas o problema não é o sódio, tá longe de ser, porque sem sódio não tem nem contração muscular, gente do céu. Pra bomba sódio e potássio. Então o problema o que é? É resistência insulínica. Se você bebe água com sal e sente que a pressão subiu, sente o ouvido pim, é porque a insulina tá alta, estimula a aldosterona que retém sódio, retém água, aumenta o volume sanguíneo, sobe a pressão. Se bebe água com sal e sente o aumento de pressão, tá na cara, gente do céu, é resistência insulínica. Mesmo que a glicose esteja normal, porque ela só vai subir lá na frente quando o pâncreas chutar o pau da barraca e parar de produzir, gente do céu. Vamos entender isso, tem que entender o metabolismo holístico do fitness. O Shape 20 anos mais jovem é isso. Então estimula a aldosterona, retém sódio. Então quem tem exaustão adrenal tem deficiência de aldosterona, perde muito sódio, sente tontura e fraqueza. Tá aí. Quem te explicou com tanta facilidade? Por isso que nesses casos, seu Jurico, dieta hipossódica piora tudo. Entendeu? Nesses casos, dieta hipossódica piora tudo, seu Jurico. Eita!
Então vamos entender a relação do cortisol com a tirosina e por que a exaustão adrenal dá depressão. E não é deficiência de fluoxetina não, gente do céu. É o cortisol baixo. Aonde que meter a marreta lá com o Prozac vai melhorar alguma coisa? Ai, gente do céu. Ai, gente do céu. Depois ainda reclama de mudar a voz e fala pelo nariz. Tem que gritar na frente da câmera, só se for isso. Então, o estresse consome principalmente vitamina C. Você sabia que as adrenais é a parte do corpo que tem mais vitamina C por grama? É a adrenal? Então, vai depletar a vitamina C. E isso é mais um motivo de que a imunidade, ó, viu, amarado, ó. Então, consome vitamina do complexo B, principalmente a B5, por isso que o cabelo cai. Se ligou? Se ligou isso tudo que acontece? Quando inflamação, cortisol, hipotiroidismo, resistência insulínica, insulina subindo. É isso, gente do céu. É isso, gente do céu. Tá aí um shapeão 20 anos mais jovem, o centro do metabolismo. Então, vai consumir vitamina do complexo B e também minerais, zinco, selênio e magnésio. Se ligou? Zinco, selênio e magnésio. A tireoide fica prejudicada porque o selênio faz conversão de T4 em T3 e o T4 não é hormônio porque não tem receptor de tiroxina, é o T3 que é o ativo. Então, para a conversão, diminui o T3, o T4 fica normal, o TSH nem sobe e a pessoa já tem hipotiroidismo, gente do céu, da gente do céu. Quem é que te explicou isso? Hein? Então deixa logo o like, se liga aqui no canal do Samurai, que isso aqui é pote de ouro, sem precisar encontrar final de arco-íris. E final de arco-íris nós só vamos encontrar lá no trono divino lá, em cima do Monte Sião, lá perto do Palácio de Deus, aquela estrutura maravilhosa com 7 colunas de ouro branco, engastada de pedra preciosa. Coisa mais linda, coisa mais linda. Aí lá nós vamos ver o final do arco-íris, lá vai ter chão de ouro. Nossa. Veste de linho fino, coroa na cabeça, portão de pérola. E o alaúde incorruptível. Agora você quer chegar lá parecendo um teclado sem tecra? Lógico que não, né, gente do céu? E se eu dependesse dessa mosquitada mordendo a minha canela, eles já tinham compartilhado esse vídeo. E aí depleta os minerais e depleta também a tirosina, que é um aminoácido derivado da fenilalanina, muito importante. Então quem é vegano, não come carne, tem deficiência de fenilalanina, fica com a tireoide prejudicada, muda para dieta vegana querendo emagrecer, engorda, porque a tireoide fica lenta e a tireoide regula o metabolismo, gente do céu! Ó, o eco que deu, a galinha até gritou, você viu? O galão achou até ruim. Então sem tirosina, cai dopamina, a pessoa fica triste, depressiva, sem ânimo, e cai serotonina, dá insônia e fica desmotivado, gente do céu. Se liga na ideia, porque isso não acha em lugar nenhum, Por isso que o estresse crônico leva a depressão, compulsão alimentar e, consequentemente, ganho de peso. Tá encaixando as pecinhas do quebra-cabeça? Mereço ou não mereço esse like? Já tô até com vontade de fazer a terceira. Então, não é falta de força, é bioquímica. Bora lá fazer essa terceira. Bora lá que eu não aguento mais ficar aqui levando picada de mosquito. E aí a gente volta pro ciclo final de envelhecimento metabólico e o caminho de volta e aquele fechamento memorável, certo? Então bora lá fazer essa terceira, então. Bora lá fazer essa terceira. Antes eu vou apelar pro meu suplemento. Você viu, hoje eu tô ficando até sem voz, onde já se viu falando tanto, como assim? Bora lá fazer essa terceira então e a gente volta loguinho. O treino é o sacrifício do ritual. Sem treino, sem shape,
Na hora de beber água e ir no banheiro agora. Agora é fazer força, fazer força. Nem que seja pôr o pé um pouquinho alto, parar na posição de pike, fazer a flexão com o joelho apoiado. Se ligou? Mindful, atenção plena. E vamos fazer força aí com segurança, tá certo, seu Jurico? Ficou bom assim? Vambora.
louco. Tá louco. Perna alongada me atacando com força. Ixi, um sangue desse, cheio de nutrientes. Qual pernilongo que não quer? Ai, ai. Agora pra... Ai. Me dá licença. Vou enxugar o suor. Agora se eu tomar picada aqui, pelo menos já tá acabando. E aí, tá treinando comigo? Vamos meter o shapeão? Ficar 20 anos mais jovem? Porque isso é bom pra mais de metro. Entendeu? É chegar lá, ó, papum, inteirão de alaúde restaurado, 20 anos mais jovem. Porque aí Jesus vai falar, pô, quero tocar naquele alaúde. Ah, louco, aquelas mãos judiadas que fez esse firmamento e tudo mais. Ah, é uma satisfação. É coisa linda, inexprimível. Bom, bora lá, vamos ao que interessa. Porque quando tudo isso junta, né? Quando o estresse crônico e tal, deprime os nutrientes, aquela coiseira que nós viemos discorrendo aí entre esse aulão maneiro com esse treinão top. Aí quando tudo isso junta, o cortisol desregulado, a tireoide lenta, a insulina alta, o corpo entra em inflamação crônica, obesidade visceral, sarcopenia e queda cognitiva. Olha só, você vê o oposto, a contramão do corpo 20 anos mais jovem. E qual que é o caminho de volta? Sem promessas e com lógica. Porque o que nós mais vemos é promessa farsa e anúncio mentiroso. Onde já se viu. Rejuvenescer metabolicamente nunca é tratar exame isolado, sou jurico. Para não falar nunca é meter marretada. Entendeu? Nunca é tratar exame isolado e nem tomar remédios aleatoriamente. Porque você viu lá, seu jurico, que o paracetamol tá envolvido com o autismo. Isso você não coloca aqui no script para nós falar, né? Então, rejuvenescer metabolicamente não é meter marretada. Não é meter marretada. É respeitar o ritmo circadiano. E isso é reduzir carga alostática. Ou seja, baixar o estresse, melhorar não é ficar encaixotado em broco, inundado, com a cabeça cheia de preocupação na serva de preda, metendo pra dentro gulesma de pacote brilhante. Se ligou? Ou tem que repetir ou quer que desenha? E por favor, solta essa voz, nada de falar pelo nariz. Entendeu? Restaurar a tríade metabólica. Restaurar a tríade metabólica. Porque como é que vai emagrecer, ganhar músculo com tireoide lenta, resistência insulínica e tudo inflamado? Estão entendendo, então mesmo? Acho que até vou nem citar nomes. É restaurar a tríade e devolver ao corpo capacidade de adaptação. Porque o metabolismo jovem adapta. Já um organismo velho colapsa. Escuta essa, o cortisol não envelhece ninguém. O que envelhece é viver como se o perigo nunca fosse ter fim. Um shape 20 anos mais jovem começa quando o corpo sai do modo de luta ou fuga e volta ao modo regenerativo. Continuaremos essa conversa aqui no canal do Samurai. Pera aí, antes de acabar, eu quero, você que ficou comigo até aqui, eu quero compartilhar um pensamento fora da aula, já que a aula já acabou. Eu sei que vocês gostaram, estou esperando o comentário aí.
Então, deixa aí que eu tô igualzinho um artilheiro que fez o golaço e ó, que eu vi a galera vibrar, entendeu? Agora, o que eu vou compartilhar com vocês? Ó, dando um rolê aí. Então, ó o que nós encontramos, ó. Umas goiabinhas, se ligou? Ó o que o bicho faz nela. Ele come um pouquinho e dispensa, ó. Ele dá uma mordidinha e dispensa. Então vou falar, olha que quando a frutinha tem isso aqui, ó, é porque ela se livrou de um ataque. Ou seja, tá cheinha de vitamina, porque ela produz as vitaminas para se livrar do ataque. Os polifenóis são defesas. Não. Eita, gente do céu, sem comer bicho. Vai igualzinho o bicho, dá uma mordida, jogar fora. Igualzinho o bicho que mordisco e jogar fora. Vamos ver essa daqui. Sem comer bicho, né? Nem tanto. Sem bicho não. Um pedacinho. Você se lembra? Coisa linda. Opa. Dobrar fruta é fácil demais. Vamos fazer igual o bicho. Comer um pedaço, joga o resto fora. Olha o que eu trouxe para mostrar para vocês. Coisa linda, olha só isso. Cheio de pintinha. Ou seja, pura vitamina. Pura vitamina. Olha o que o bicho faz. Mordisco e joga fora, gente do céu. Vamos descascar ela aqui. Vamos descascar ela aqui, porque ainda não cheguei no nível de comer com casquetudo. Se bem que uma casquinha dessa daqui, molinha desse jeito aqui, pra comer tranquilo. Tranquilão. Olha que coisa mais bonita. Aí, ó. Só a facona de ferro cortar muito. Pra não falar que eu não como casca, ó. Só um pedaço também, né? Mas eu vou fazer igual o bicho. Vou tirar aqui ó. Vou tirar aqui um bife dela. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. De sabor. Até a casca tá delícia. Sabor inexplicável. Boa demais, mas eu vou fazer igual o bicho. Jogar fora. Boa demais, mas eu vou fazer igual o bicho. Como um pedaço, jogo fora. Se ligou? Então fica com Deus. Fica com Jesus.